Olá, queridos amigos! Olá, queridas amigas! Estamos começando o nosso 12º bloco de aulas de Direito Empresarial. No entanto, antes de mais nada, para os que ainda não me conhecem, meu nome é Arias Mariotto, sou graduado pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e sou pós-graduando em Lei Geral de Proteção de Dados e Direito Empresarial. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa, vamos ao ponto em questão, em que nesta aula trataremos de falência, no tocante à sua teoria geral, assim como também trataremos sobre o processo falimentar. Então, vamos lá, meus amigos, vamos com tudo nesta matéria, até porque houve algumas modificações em que irei trazer à baila aqui para vocês. Então vamos lá, meus amigos. Antes de mais nada, precisamos saber que a falência é como um professor meu mesmo falava, que é uma pizza com 8 fatias, com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas querendo comer aquelas fatias. Percebe? Por quê? Porque aqui existe uma insolvência, mas essa insolvência é presumida. Então, a falência é uma insolvência presumida da atividade empresarial, que oferta, que dá ensejo ao início de uma execução concursal. Perceberam o que eu falei? Eu falei insolvência presumida. O que eu estou querendo falar disso para vocês? Que eu não tenho que provar a insolvência propriamente dito, mas basta que atenda a alguns aspectos para que eu possa entrar com essa execução, para que eu possa entrar com este pedido de falência. Perfeito? Então não é necessária a prova concreta, mas indícios que o passivo superou o ativo, que a dívida é maior que o patrimônio. Tá bom? Esse daí é a primeira característica, uma insolvência presumida. Outra segunda característica muito importante é se atentar à máxima do par condício creditório. O que é isso? Meus amigos, esse par condício creditório quer dizer que há um tratamento igual entre todos os credores. Mas, Arias, como assim? É que é vedado, meus amigos. Nesta hipótese, é vedado, é proibido qualquer ato que visa beneficiar um credor e não beneficiar o outro. Beneficiar um credor em detrimento do outro. Arias, mas e se acontecer? Poderá ensejar algumas ações, como a declaração de ineficácia do negócio jurídico, a revogação do negócio jurídico praticado. Perceberam? Então este é o segundo requisito muito importante. Agora, trarei para vocês então os casos previstos no artigo 94 da Lei 11.101 de 2005, que trata do pedido de falência. Sendo assim, então, quais as hipóteses para se pleitear a falência? Meus amigos, a primeira hipótese é a questão da impontualidade. É isso mesmo. A impontualidade em que se trata o artigo 94 fala que consiste quando um título ou a soma dos títulos perfaçam 40 salários mínimos. Percebam, não precisa ser apenas um único título de 40 salários mínimos, mas sim um título ou vários títulos que a soma perfaça 40 salários mínimos. Então aqui podemos dizer que pode ser um litisconsórcio ativo. Beleza? E percebam, meus amigos, além desses títulos que seja um ou a soma perfaça 40 salários mínimos, esses títulos devem estar protestados com finalidade falimentar. Então, os títulos para se requerer a falência, cuja soma ou um único título perfaça 40 salários mínimos, deve estar protestado com finalidade falimentar. Mas detalhe, se atentem para a súmula 361/361 do STJ, a qual ensina que a notificação do protesto exige a identificação da pessoa que recebeu. Então, esse protesto, quando chega lá na porta da empresa, é necessário identificar quem recebeu essa notificação do protesto. Perceberam? Mas, Arias, por quê? Qual a necessidade disso? Meus amigos, imagina só que a notificação chega a um porteiro.
e ele não leva ao conhecimento lá dos diretores, dos responsáveis por isso. Imagine e esses diretores, eles eventualmente tinham o interesse de frustrar essa ação de falência. Imaginem só que situação disso. Por isso mesmo que é necessário identificar a pessoa que recebe. Embora, particularmente, eu vejo que aqui há um grande erro ainda nessa súmula. Devia identificar a pessoa competente. E não apenas aquela pessoa que não é competente para esses atos, percebam? Não deveria ser qualquer um, mas sim os diretores, os responsáveis lá financeiro, entre outros, que estão na cúpula para que possam fazer isso. Percebe, meus amigos? Tranquilo? Belezinha, belezinha. Falado disso, vamos falar da segunda hipótese em que pode-se pleitear a quebra da empresa, que é a questão da execução frustrada. Meus amigos, em relação à execução frustrada, aqui é quando a pessoa ela tem um título e ela entra em uma via satisfativa de crédito denominado execução. Uma vez em que entra com essa execução, vai buscar os bens, penhora online e tudo mais. Só que pode acontecer de não conseguir satisfazer o crédito. Pode acontecer dessa execução estar frustrada. Aí o que acontece? Nesse caso, a própria sentença ali vai fazer o seguinte, vai falar, olha aqui, ó, a execução foi frustrada. Então o que acontece? Basta isso daqui para pedir a falência. Mas Arias, a pergunta é, tem que ser 40 salários mínimos? Não, não precisa ser 40 salários mínimos. Pode ser 1 centavo como 1 milhão. Pois imagina só, entrei com uma execução. E essa execução era de R$ 20. E a empresa não tinha um patrimônio de R$ 20. O que significa? Que quanto menor a dívida e não conseguir ser paga, pior é a situação daquela empresa. Por isso que pode se pedir a falência. Não precisa estar protestado com finalidade falimentar e não tem mínimo de 40 salários mínimos. Pode ser 1 centavo como 1 milhão. Perceberam? E a terceira hipótese para se pleitear a falência são as práticas dos atos de falência. Meus amigos, como assim atos de falência? É o seguinte, geralmente consiste na alienação fraudulenta do patrimônio, seja ali um negócio simulado, a venda irregular do estabelecimento comercial, a simulação de transferência de patrimônio, garantia real retardatária, ausência ou abandono da atividade empresarial, entre outros elementos que estão previstos no artigo 94. Então peço para que leiam o artigo 94 para que possa se atentar em relação a isso. Beleza, meus amigos? Legal. Ainda nesse diapasão da teoria geral da falência, uma questão muito interessante de se abordar é os efeitos da falência para a pessoa do sócio. Ou seja, o artigo 102 da Lei 11.101 de 2005, eles falam o seguinte, que decretada a falência, o falido ficará inabilitado para o exercício da atividade empresarial até a extinção das obrigações. Mas a grande questão é, quem é o falido? Quem é o falido? Meus amigos, quando estamos falando isso, acontece o seguinte, se a empresa possuir responsabilidade ilimitada, será a empresa e os sócios dessa empresa os efeitos de falência. Mas, se a empresa possuir responsabilidade limitada, não se estenderá os efeitos da falência à pessoa do sócio, mas apenas ficará na empresa, porque a sua responsabilidade é limitada. Perfeito, meus amigos? Tranquilo? Vamos continuando então nesta teoria geral da falência. Pessoal, na falência existe também um sujeito ativo. Quem pode ser o sujeito ativo? Quem pode ser aquela pessoa em que ingressará ali com o pedido da falência? Meus amigos, poderá ser qualquer um. Qualquer credor poderá entrar. Também poderá ser o cônjuge, no caso da falência do sócio ou titular da Eireli.
E se for credor, mas esse credor for empresário, ele deve estar regularmente registrado na junta comercial. Ah, Arias, eu tenho uma empresa, tenho o ato constitutivo, mas esse ato constitutivo não foi para a junta comercial. Posso entrar com pedido de falência? Não, porque isso tem que estar regularmente registrado na junta comercial. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, passa a régua na teoria geral da falência e vamos aqui para o procedimento falimentar, para o seu processo falimentar. Mas, para recapitular, falamos das hipóteses, então, do artigo 94, em que é atendida uma daquelas hipóteses enseja o pedido de falência do empresário, em que pode ser requerido por qualquer legitimado que tiver no artigo 97. Então, seja lá qualquer credor, se for credor empresário, desde que esteja regularmente registrado, ou se for o cônjuge daquele sócio que faleceu, ou do titular da Eireli, o que vai acontecer? Esse legitimado vai fazer a petição inicial e protocolar no juízo competente. E o que acontecerá agora? O que acontecerá após ter protocolado no juízo competente? Em que vocês lembram o que é? O juízo competente é aquele do principal estabelecimento daquela pessoa jurídica. Então, o legitimado fez a petição e protocolou no juízo competente. O que acontece agora? O juiz irá mandar citar a parte devedora para que apresente a sua contestação. Mas, Arias, qual é o prazo? É 15 dias mesmo? Não, não é 15 dias. O prazo é de 10 dias, perfeito? Aqui no processo falimentar, o prazo é de 10 dias para apresentar contestação. Então, Arias, uma vez apresentada essa contestação, eu posso também utilizar de outros meios para tentar ali impedir este processo falimentar? Sim, meus amigos. Você poderá pleitear a sua recuperação judicial desde que cumpra os requisitos do artigo 48, tema esse que vai ser tratado ainda com vocês. Também poderá alegar na contestação a falsidade daquele título, ou seja, vai alegar a falsidade, a prescrição, a nulidade e outros a fim de que não se decrete a falência prevista no artigo, conforme está previsto no artigo 96. E tenho mais uma hipótese para vocês, que é o caso que poderá efetuar o depósito elisivo. Mas, Arias, o que significa esse depósito elisivo? Primeiro, meus amigos, esse depósito elisivo pode ser total ou parcial. Significa que a pessoa quer pagar uma determinada quantia para elidir, para obstar a decretação da falência. Então, se o depósito for na quantia total daquela dívida, ocorre a denegação do pedido de falência. O juiz vai falar, denega o pedido de falência, porque ele já pagou tudo. Arias, mas e se for na quantia parcial? Ele deposita determinada quantia e contesta a quantia faltante, para que assim possa evitar a decretação da falência. Beleza, pessoal? Mas importante, hein? Anotem aí, que só pode ocorrer, anotem, só pode ocorrer depósito elisivo nos casos do inciso 1 e 2 do artigo 94, não podendo ocorrer nem nos casos do artigo do inciso 3, no inciso 3 do artigo 94, que são os atos de falência. Nos casos de ato de falência, não pode ocorrer depósito elisivo. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Continuando aí nesta labuta, falamos do depósito elisivo. Aí pode acontecer o seguinte: se o juiz denegar o pedido de falência, o que acontece? Qual o recurso cabível? Apelação, pois extinguiu aquele processo. Mas, se o juiz decretar falência, o recurso cabível é um agravo de instrumento, porque quando se decreta falência, não tem natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória. Por isso que o recurso cabível é agravo de instrumento. Então, denegou o pedido de falência, tem natureza de sentença, logo cabe apelação.
Decretou a falência, tem natureza de decisão interlocutória, logo cabe agravo de instrumento. Legal? Perfeito. Falado isso, não podemos parar por aqui. Arias, vamos parar, vai denegou lá o pedido de falência, já tá bom, já tá bom. Não, meus amigos, vamos estudar. Vai que no caso da sua prova, acaba caindo aí a decretação da falência, que com certeza é o mais provável. E daí? Como é que vai ser? Por isso mesmo que eu vou trazer para vocês. Acontece o seguinte, decretada a falência possui alguns efeitos. E quais que são esses efeitos? Haverá o vencimento antecipado das dívidas, conforme o artigo 77. Vai ter um ofício para a junta comercial para inserir ao nome empresarial daquela pessoa jurídica o termo falido, conforme o artigo 102. Haverá a suspensão das ações e execuções. O falido ficará inabilitado para exercer determinadas atividades até a extinção das suas obrigações. Haverá uma indisponibilidade dos bens, salvo se autorizado judicialmente. Então eu não posso chegar e vender os bens como eu quiser, a não ser com autorização judicial. E um dos temas mais importantes, que é a fixação do termo legal. A fixação do termo legal é um tema importantíssimo, porque dele ali pode surgir algumas ações, e que eu vou falar para vocês. Acontece o seguinte, pessoal. No tocante a essa fixação do termo legal, é de suma importância. Por quê? Porque a insolvência não é algo que vai acontecendo naquela hora. Então, assim, foi decretada a falência aqui. Porque a empresa simplesmente faliu e agora foi decretada a falência. Não existe isso. Uma empresa em que ela é decretada a sua falência, ela já vem passando por dificuldades financeiras. Ela já vem passando por uma contabilidade incorreta. Então, o que acontece? Uma vez em que acontece isso, precisa-se fixar um termo legal anterior para evitar possíveis abusos que podem ter acontecido. E é por isso que, decretada a falência, o juiz tem a obrigação, não é uma faculdade, mas a obrigação de decretar, de fixar um termo legal, que poderá fixar até 90 dias anteriores ao pedido da falência ou ao primeiro protesto por falta de pagamento, ou no caso de recuperação judicial, a pedido desta recuperação judicial. Perfeito, pessoal? Assim, os atos praticados neste interregno de tempo entre a decretação da falência e os 90 dias anteriores ao pedido da falência, o primeiro protesto por falta de pagamento ou do pedido de recuperação judicial, poderá ali ser considerado ineficaz, independente se houve má-fé ou não. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa fixação do termo legal, também chamado de período suspeito, quer dizer o seguinte, que ele é de suma importância, portanto, para esses pedidos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Falado isso, o que acontece? Esses atos praticados, então, vai ser considerado ineficaz. Praticados nesse interregno de tempo. E aonde está a previsão disso? Está a previsão no artigo 129 da Lei de Falência. Beleza? Então se atentem a esse artigo 129, em que, ocorrendo qualquer uma das hipóteses desse artigo, com observância ao artigo 99, que é do termo legal, será passível de ação declaratória de ineficácia do ato jurídico. Beleza? Aí poderá ser declarado de ofício, pois ela é objetiva, não sendo necessário declarar a sua má-fé, como eu disse. Não precisa provar a má-fé daquela pessoa que está ali. Basta que ela tenha praticado aquele ato naquele interregno de tempo. Mas, Arias, é complicado, né? Porque nem todos os atos podem ser praticados naquele interregno de tempo. Pode ser que houve outros atos ali que maculassem todo esse procedimento. E daí?
o artigo 129, em seu rol, não é capaz de atender a todos esses requisitos. Meus amigos, é assim, os atos que não estão previstos no 129, mas que tenha má-fé, conluio fraudulento, pode ser revogado, podendo ser proposta ação até 3 anos contados na decretação da falência. Beleza? Aí basta que seja feito essa ação revocatória. Revocatória. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Belezinha, belezinha. Então, vamos falar agora de um tema importantíssimo dentro deste processo falimentar, que é a arrecadação dos ativos. Beleza? Meus amigos, acontece o seguinte. Ocorrendo esses efeitos, então, o administrador, uma vez decretada a falência, ele vai ser nomeado e irá fazer a arrecadação dos ativos para posteriormente liquidar. Por quê? A finalidade do processo falimentar é arrecadar o que aquela pessoa tem e pagar o máximo de pessoas possível. Então é por isso que o administrador judicial ele vai arrecadar tudo o que resta de bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis e será vendido para pagar os credores ali. Só que nesta hora, o que o administrador judicial faz? Ele vai pegar e vai fazer ele vai lavrar um auto de arrecadação dos bens, que contará com a avaliação dos bens. Então aqui vai ser um auto de arrecadação desses bens. E o que pode acontecer? Pode acontecer que tenha muitos bens e acabe demorando a sua arrecadação desses bens e a sua liquidação. Mas existem produtos que podem se perder, às vezes é produtos perecíveis, imagina um supermercado, por exemplo. Aí, como que vai acontecer? Aí esses poderão ser alienados para que não causem ainda mais prejuízo para os credores. Beleza? Mas tem uma questão. Uma vez em que arrecada todos esses ativos, está sujeito a erros. Imagina só uma gráfica. Eu tenho uma gráfica e eu faço um contrato lá de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil com determinada empresa. Aí, ou até mesmo de uma outra gráfica. Uma outra gráfica lá, ela tem uma máquina de formulário contínuo, uma Heidelberg 8 cores, que você põe e já sai 8 cores impressas de maneira quase que perfeita. E eu preciso comprar uma Heidelberg 8 cores. Só que eu não tenho dinheiro para comprar, mas tenho bastante serviço para ela. O que eu faço? Eu alugo. Chego lá e falo, meu amigo, você não quer alugar para mim essa máquina aí? Eu pago para você tantos por mês. Aí o administrador vem, só que eu quebrei, eu fali. Foi decretada a minha falência. O administrador judicial vem na minha gráfica, pega as minhas máquinas, formulário contínuo, guilhotina, ramada, vai lá, pega as offsets e acaba pegando ali a Heidelberg 8 cores. E agora? A Heidelberg não é minha, a Heidelberg é daquele lá, eu alugo dele. O que acontece? Neste caso, ele vai entrar com um pedido de restituição. Ou seja, o bem não pertence à propriedade da massa falida. Então, nesse caso, pede-se a restituição dessa máquina. A mesma coisa dos casos de mercadorias vendidas a crédito. O artigo 85 é claro. Ele fala o seguinte: eu vendi um produto a crédito, mas eu entreguei nos 15 dias anteriores ao pedido de falência e ainda não foi alienado. Eu tenho direito a esses produtos de volta? Sim, eu tenho direito. Imaginem só lá um depósito de bebidas em que foi decretada a sua falência. Eu entreguei faz 15 dias antes, a crédito, e eles ainda não venderam a minha mercadoria e 15 dias depois foi decretada a sua falência. Eu tenho direito da restituição? Sim, eu tenho direito, meus amigos. Beleza? Então, tranquilo. Então, foi feita a arrecadação, foi feito tudo. Aí termina-se essa arrecadação. O que poderá ser feito? A liquidação dos bens, os quais geralmente e preferencialmente são vendidos na sua totalidade. Mas muitas vezes não é possível. Aí sim vai ocorrer na venda separadas dos bens,
conforme o artigo 142 da Lei 11.101 de 2005. Beleza, pessoal? E aí vai tendo o pagamento dos credores. Mas acontece que é uma tarefa complicada, porque existem muitos credores. Então, quais que vão recebendo primeiro, quais que recebem depois, compreendem? E é em razão disso que eu vou falar aqui para vocês, em que esse processo ele é complicado porque existem várias classes desses credores. Primeiro, os créditos extraconcursais, que estão previstos nos artigos 150 e 151 da Lei de Falência. Peço para que leiam em casa, fica como tarefinha de casa. E o segundo são os créditos concursais, só que com uma ordem de recebimento. Então vai ser crédito trabalhista até 150 salários mínimos, ou aqueles decorrentes de acidente de trabalho, créditos com garantia real, créditos tributários, créditos quirografários, créditos subquirografários, créditos subordinados e aqueles dos juros vencidos após a decretação da falência. Então percebam que são muitos os casos aí, muitas classes a serem recebidas. Aí, foi pago os credores, foi liquidado todos os bens, pago os credores. O que acontece? Extingue-se a falência. Mas, atentem-se, extinguir a falência não é a mesma coisa que extinguir as obrigações do falido. Lembra que falamos que o falido só volta a estar habilitado para o exercício da atividade empresarial com a extinção das obrigações. Não estou falando que é a extinção da falência, é a extinção das obrigações. Pois bem, as obrigações do falido, embora extinta a falência, ainda podem continuar, sendo que só poderá requerer a extinção das obrigações, então ela não se dá simplesmente de ofício, deve-se requerer no juízo a extinção das obrigações, em algumas hipóteses. Sendo essas hipóteses o pagamento de todos os créditos, o pagamento após... Então, paguei todas as dívidas. Beleza, extinguiu ali as obrigações. Ou o pagamento após realizado todo o ativo de mais de 25% dos créditos quirografários. Beleza? Nesta hipótese também poderá acontecer. Ou o decurso do prazo de 3 anos contados da decretação da falência, ressalvada a utilização de bens anteriormente arrecadados, que serão destinados ali à liquidação para satisfação dos créditos habilitados, beleza? Ou o encerramento da falência, nos termos dos artigos 114-A e o 156 da Lei 11.101 de 2005. Beleza, meus amigos? Então, passa a régua na falência e no próximo bloco falaremos com vocês sobre recuperação judicial. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais e tchau, tchau!